Saúdo os irmãos e irmãs aqui da nossa comunidade Cristo de Porto Alegre. Igualmente saúdo os irmãos e irmãs de outras cidades, de outros estados e até de outros países que estão conectados conosco pelos canais do YouTube e do Facebook. Muito bem-vindos todos a este culto. Neste tempo de pandemia, muita gente perdeu o seu trabalho. Outros tiveram que se reinventar e achar novas maneiras de continuar trabalhando. E outros ainda estão em busca incessante por um trabalho. Pois hoje o nosso tema é trabalho. Deus, em sua misericórdia, nos chamou, nos convidou para trabalhar. Queremos considerar uma das parábolas de Jesus, aquela conhecida parábola dos trabalhadores na vinha, e ver que Deus tem a nos relembrar coisas muito importantes sobre o seu reino. Que Deus abençoe este culto na vida de todos nós e que através de nós as bênçãos deste culto cheguem a muitas pessoas. Vamos juntos invocar o nome do nosso Deus e vamos também orar, confessando nossos pecados e suplicando o seu perdão. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Pai Celestial, eu sou pecador e eu confesso os meus pecados diante de Ti. Confesso que, infelizmente, cometi muitos e graves pecados, não só na forma de palavras e atitudes, mas também no meu interior. Pecados cometidos na forma de incredulidade, de dúvidas, de impaciência, de falta de ânimo, de soberba, de maus desejos, pecados cometidos por avareza, inveja, ódio, ciúme e tantos outros, que Tu, meu bom Deus e Pai, conheces muito bem e que eu, infelizmente, nem sempre conheço. Arrependo-me sinceramente dos meus pecados, sinto tristeza por causa deles e peço perdão. Porém, eu confio no amor e no perdão de Jesus, que em meu lugar foi castigado na cruz. Peço também, amado Pai, que me concedas o Teu Espírito Santo para que eu possa corrigir a minha vida e vivê-la para a Tua honra e glória, e para testemunho do Teu amor ao meu próximo, e que então eu trabalhe com alegria no Teu reino. Ouve-me, Senhor, acolhe-me e atende-me em nome de Jesus, Teu Filho, meu Salvador. Amém. É sempre importante nos colocarmos diante de Deus, confessando nossa condição de pecadores, para também sermos sempre de novo reanimados e confortados com o perdão de Deus. Se você reconhece seus pecados e os confessa diante de Deus, então eu também posso, mesmo aqui à distância, te dizer: confia em Jesus, Ele perdoou teus pecados, Ele pagou pelos teus pecados. E o amor de Deus revelado em Jesus te dá condições para viver feliz e em paz. Uma das nossas respostas ao amor e ao perdão de Deus é o louvor a Deus. É expressar nossa gratidão através de hinos, de cânticos e de muitas outras maneiras. Por isso eu lhe convido agora para acompanhar um hino que foi cantado por um coro formado durante um congresso de música sacra, que aconteceu aqui no Templo da Comunidade Cristo no ano passado. E este coro cantou: Dai ao Senhor louvor e glória. Certamente vocês não vão entender todas as frases pronunciadas neste hino, mas sempre de novo vai se repetir esta frase: Dai ao Senhor louvor e glória.
Queremos realizar agora a leitura do que chamamos de introito, ou a primeira leitura bíblica, normalmente um salmo. O salmo indicado para este culto é o Salmo 27. E ele diz assim: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, ó Senhor, a minha alma, eu clamo, compadece-te de mim, responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Com essas palavras, terminamos esta leitura. Repito o Salmo 27, versículo 1 ao 10. Como é bom dirigir-se a Deus como o Pai que cuida de todos nós. Agora, queremos, com as crianças, todos nós que estamos conectados, acompanharmos um momento para a Escola Bíblica Infantil, que traz bem esta reflexão de um personagem chamado Abraão, que busca a Deus, ora a Deus com confiança. Acompanhemos. Vamos ligar para o Papai do Céu, Betina? Vamos? Então diz com o número lá para o Papai do Céu. Diz alô, discou o número, discou, vê se ele está atendendo, vê se o Papai do Céu está atendendo aqui. Tem alguém aqui? Não? Mas e aí? É assim, ó, que a gente tem que falar com o Papai do Céu, ó. Ó, fazendo a oração. Assim não dá para falar com o Papai do Céu. Assim, ó, vamos fazer a oração? Vamos juntar a mãozinha? Assim, ó. O Papai do Céu daí escuta a gente falando. Assim no telefone? Tem que ser assim, ó. Assim, né? Olha que legal, olha aqui que legal a menina fazendo oração, né? E esse aqui, ó. Na Bíblia também a gente fala com o Papai do Céu. Olá, tudo bom com vocês? Você sabe o que é uma oração? Oração é uma conversa com Deus. Quando a gente faz uma oração, a gente conversa com Ele. Quando oramos, nós agradecemos a Deus pelas coisas que Ele nos dá e também pedimos coisas que precisamos. Vamos conhecer a história de alguém que conversou com Deus pedindo que tivesse pena de uma cidade? Certo dia, um homem chamado Abraão recebeu uma visita em sua casa. 3 homens que estavam de passagem por ali. Na verdade, logo Abraão reconheceu que esses homens eram o próprio Senhor Deus e 2 anjos. Após comerem na casa de Abraão, eles saíram
até um lugar de onde podiam ver uma cidade chamada Sodoma. E Abraão foi junto com eles para mostrar-lhes o caminho até a cidade. Deus havia descido do céu para destruir a cidade de Sodoma e Gomorra e resolveu contar a Abraão o que pretendia fazer. Deus lhe disse: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra e o pecado dos seus moradores é muito grave. Então os 2 anjos saíram e foram na direção de Sodoma. Abraão ficou ali sozinho com Deus. Aí chegou mais pertinho de Deus e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? E se tiver 50 pessoas boas na cidade, não a pouparias por causa deles? Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas boas, pouparei a cidade inteira. Abraão continuou a perguntar a Deus: e se tiver só 45 pessoas? 40, 30, ou 20, ou 10 pessoas boas? A cada pergunta Deus respondia a Abraão: se tiver apenas 40, 30 ou 20, ou 10, por amor a eles, não destruirei a cidade. Essa história nos mostra que quando pedimos alguma coisa a Deus, Ele nos ouve e Ele pode dizer sim, como também pode dizer não. Hoje falamos com Ele através da oração. Quando oramos, estamos conversando com Deus e devemos orar sempre com fé e perseverança, como fez Abraão. E como Jesus morreu por nós e se tornou nosso melhor amigo e salvador, devemos sempre orar em nome dele quando agradecemos ou pedimos algo a Deus. Vamos fazer oração também que nem a menina? Fazer assim? Isso mesmo. Querido Deus, obrigado por nos amares tanto e por podermos conversar contigo. Ajuda-nos a confiar sempre em Ti, em nome de Jesus. É a oração, o telefone do céu, é o joelho no chão. Diz que uma vez, ou duas ou três, aqui, alô. Não atender, e se não atender, eu digo outra vez. Acabamos de acompanhar então esse momento da Escola Bíblica Infantil, a Palavra de Deus sendo levado para as crianças. Sempre importante a Palavra de Deus ser proclamada para todos, saindo das Escrituras Sagradas. E nesse momento do culto queremos ler diretamente da Bíblia, Mateus capítulo 20, é o texto do Evangelho. Nós vamos ler versículo 1 até o 16. Trata-se de um homem combinando com trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Aqui eu estou lendo na tradução revista e atualizada, e ele usa um horário diferente, um tipo de horário diferente. Eu vou explicar no início, depois vocês vão perceber. Nas traduções, nova tradução, a linguagem de hoje, ou a nova Almeida atualizada, já está mais compreensível para todos nós. O texto diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário, valor, o dinheiro, mandou-o para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Então aqui eu só mencionando então, primeira hora na contagem deles do dia era 6 da manhã. Então, na 3ª hora, 9 horas da manhã. E assim a sequência. E disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª, que seria meio-dia, e da 9ª, 3 da tarde, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou.
Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este o último, tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Até aqui, então, a leitura do Santo Evangelho. O pastor Reinaldo depois vai nos falar a respeito desse tema, né? Os que receberam, os que começaram na hora 1/10, ou seja, 5 da tardinha, 17 horas, receberam o mesmo que aqueles que começaram mais cedo. Vamos ver o que significa, em que sentido que o Senhor Jesus nos conta esta parábola. Nós queremos confessar antes a nossa fé no Deus triuno, através das palavras do credo apostólico. Quero convidá-los a dizerem comigo. Vamos dizer juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Em preparação à mensagem, cantemos do Inário Luterano, o hino 383, Mãos ao Trabalho, justamente porque a parábola fala de trabalhadores da vinha. Cantemos.
Você acha justo que um homem que trabalhou durante 12 horas num determinado serviço, que no fim da sua jornada de trabalho, ele receba o mesmo pagamento que outro homem que na mesma função trabalhou apenas durante 1 hora? Você vai concordar comigo que isso não é justo. Quem trabalhou durante 12 horas merece um pagamento maior do que aquele que trabalhou apenas 1 hora. Pois o que eu acabei de relatar, na verdade, é um retrato, eu diria assim, um resumo da parábola contada pelo nosso Senhor Jesus e que nós conhecemos como a parábola dos trabalhadores na vinha. Vamos relembrá-la? Jesus, ao contar a parábola, disse que certo homem, dono de uma plantação de uvas, saiu ainda de madrugada para contratar trabalhadores. E ele os contratou, prometendo pagar-lhes 1 denário pela jornada de trabalho de um dia. O denário era uma moeda usual entre o povo de Israel e é o que um trabalhador recebia normalmente pelo trabalho de um dia. Lembrando ainda que a jornada de trabalho entre o povo de Israel começava às 6 horas da manhã e ia até às 6 horas da tarde. Depois de contratar estes primeiros que começaram a trabalhar às 6 horas, o dono da plantação saiu mais 4 vezes para contratar outros trabalhadores. Às 9 horas da manhã, perto do meio-dia, às 3 horas da tarde e às 5 horas da tarde. E o dono da plantação assegurou a todos que ele lhes pagaria o que é justo. No fim do dia, pediu ao seu administrador para que fizesse o pagamento, mas que começasse por aqueles que foram contratados às 5 horas da tarde. Para surpresa de todos, eles receberam 1 denário. Quando chegou a vez daqueles que começaram a trabalhar, ainda de madrugada, pensaram que receberiam uma recompensa maior, um salário maior. Contudo, receberam também 1 denário, conforme havia sido combinado. E então começou a se instalar a reclamação. Começou a se instalar a inveja. Como assim? Nós trabalhamos de sol a sol durante 12 horas. E estes apenas durante 1 hora trabalharam e tu os igualas a nós, que trabalhamos o dia todo? Pois foi nesse momento que o dono da plantação se dirigiu a eles e lhes perguntou: será que não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Será que eu não posso agir com o que é meu do jeito que eu quero? Ou será que vocês ficaram com inveja porque eu sou bom? Irmãs e irmãos, a parábola contada por Jesus nos mostra que no reino dos céus as coisas são diferentes. Os valores são outros. E quando eu falo em reino dos céus, ou também em reino de Deus, eu não estou me referindo a um reino terreno, a um governo de Deus aqui no mundo, a um reino político, mas eu me refiro ao governo de Deus na vida das pessoas, através da sua palavra, através do seu evangelho. E então, irmãos e irmãs, os valores terrenos nem sempre servem para entendermos o amor de Deus e a maneira de Deus agir. Os valores terrenos, as referências terrenas, nem sempre servem. E para nós entendermos melhor a parábola do Senhor Jesus, e para entendermos por que ele contou essa parábola, deveria haver um motivo. Então, para entender isso, precisamos ver o que aconteceu antes e o que motivou Jesus a contar esta parábola. Está no capítulo 19 do Evangelho de Mateus. Um jovem muito rico dirigiu-se a Jesus com a pergunta: Senhor,
O que devo fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus, entre outras coisas, lhe disse: cumpre os mandamentos de Deus. E ele, todo pretensioso e orgulhoso, disse: Senhor, isso eu já tenho feito desde a minha infância. Que mais me falta? O que me falta ainda para eu herdar o reino dos céus? E aí Jesus lhe disse: bom, vende todos os teus bens, distribui o dinheiro entre os pobres e depois vem e segue-me. Pois foi nesse momento que o homem se retirou. Ele era dono de muitas propriedades, ele era muito rico. E aí Jesus se dirigiu aos discípulos e lhes disse: um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Os discípulos estranharam isso. E Jesus, notando a estranheza deles, explicou: filhos, como é difícil entrar no reino dos céus. Não importa se alguém é rico ou se é pobre, mas como é difícil alguém entrar no reino dos céus. E então completou: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus tudo é possível. Aí o discípulo Pedro se adiantou, chegou perto de Jesus e disse: Senhor, nós estamos deixando tudo para te seguir. O que vai ser de nós? É como se Pedro perguntasse: Senhor, repara bem, nós estamos deixando tudo, estamos te seguindo. O que nós vamos receber? Qual é a nossa recompensa? Pois foi exatamente neste momento que Jesus contou a parábola. E ao contá-la, Jesus deixou bem claro que os méritos humanos não têm valor quando se trata do reino de Deus ou do reino dos céus. Aqui na terra, sim, nossos trabalhos e esforços merecem recompensa. Aqui no mundo, sim, nós fazemos por merecer. Nós trabalhamos, nos dedicamos e isso tem uma recompensa. Só que nós tentamos transferir esse jeito de pensar, ou esses valores, nós tentamos transferi-los para o nosso relacionamento com Deus. E aí não funciona. O raciocínio humano é mais ou menos o seguinte: se eu sou uma pessoa boa, se eu faço o bem, então Deus me aceita e vai me recompensar. Mas se eu sou uma pessoa má, que só faz o mal, então Deus vai me rejeitar e me castigar. Esse é o pensamento humano. Entre nós está muito presente aquele pensamento de que se eu sou uma pessoa boa, se eu faço o bem, se eu me empenho por cumprir os mandamentos de Deus, se eu dedico minha vida ao reino de Deus, então eu estou numa melhor condição do que aquele que passa toda a sua vida sem se importar com o reino de Deus, sem se importar com os mandamentos de Deus, mas vive a vida de modo egoísta e só lá no fim da vida se arrepende e é salvo. Então nós achamos que estamos numa posição melhor. Lembram do fariseu e do publicano? Esse foi o pensamento do fariseu que chega diante do altar de Deus e diz: muito obrigado, Senhor, porque eu sou melhor do que este. Só que o exemplo do malfeitor na cruz derruba este pensamento humano. Ele que passou sua vida fazendo o mal, sendo um malfeitor, mas que no último instante da vida conheceu Jesus, se arrependeu, ele ouviu o convite: entra, ou hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O mesmo paraíso que vão herdar aqueles que dedicaram toda a sua vida ao serviço no reino de Deus. Muito bem, vamos então considerar algumas reflexões a partir desta parábola de Jesus.
reflexões úteis para a nossa vida e caminhada como filhos de Deus. Em primeiro lugar, precisamos sempre de novo lembrar que nós fazemos parte do reino de Deus porque Deus nos chamou, Deus nos buscou. Nós não tínhamos condições de entrar, isso é impossível para os homens, diz Jesus, mas Deus nos buscou pela sua palavra e pelo batismo. E a Escritura Sagrada confirma isto. Eu cito apenas o que Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 2. Deus vos deu vida quando vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados. Ou ainda, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós. Isso é presente de Deus. Não é resultado do vosso esforço, das vossas obras. Não é mérito vosso. É presente de Deus. E Jesus mostrou isso na parábola quando disse que foi o dono da plantação que foi chamar trabalhadores. Não foram eles que se dirigiram ao dono da plantação. Ele os procurou e os buscou. É graça. Fazer parte do reino de Deus é graça, não é mérito humano. Uma outra reflexão. A atitude daqueles trabalhadores que começaram a reclamar, achando que estavam sendo injustiçados, é também a atitude humana, que nem sempre compreende o jeito de Deus agir, que nem sempre compreende o amor de Deus e que acha que tem méritos diante de Deus. E até muitas vezes acha que Deus não é justo no seu agir. Será que o ser humano poderia dizer que Deus não é justo? Será que algum ser humano poderia apresentar méritos diante de Deus? Obras que pudessem contar para a sua salvação? Pense bem. Mais uma reflexão. A parábola contada por Jesus nos mostra que é uma bênção, é graça e privilégio ser chamado para dentro do reino de Deus. É obra de Deus. Mas a parábola também nos mostra que, igualmente, trabalhar e servir a Deus é privilégio, é graça, é bênção. Não é para merecer alguma coisa. Mas trabalhar e servir no reino de Deus já é uma resposta porque Deus nos chamou, Deus nos convidou, Deus nos trouxe para dentro do seu reino. E quando nós compreendemos isso, a nossa vida como filhos de Deus neste mundo ganha um sentido e um significado. Então nós vamos agir não para merecer algo de Deus, mas nós vamos agir, trabalhar e servir porque Deus nos chamou em sua graça e misericórdia. Por isso, em conclusão, quero destacar algumas coisas importantes. O cristão, por exemplo, presta culto a Deus não para agradar a Deus e merecer alguma coisa dele. Mas o cristão presta culto a Deus porque Deus o acolheu e o chamou. Isso dá significado ao culto cristão. Ninguém precisa insistir com um cristão para que ele preste culto a Deus. Mas quando ele compreende a graça e o privilégio de ser e viver como filho de Deus, ele quer prestar culto a Deus. A mesma coisa nós poderíamos dizer em relação às nossas ofertas a Deus. Ofertas de todos os tipos, mas também ofertas em dinheiro. No nosso tempo ouve-se muito, especialmente em programas de televisão, de que quanto mais você oferta a Deus entregando na igreja, mais Deus vai te abençoar. É quase que um toma lá, dá cá. Só que no reino de Deus não há barganha. Deus não nos abençoa porque nós lhe trazemos ofertas. Deus nos abençoa porque Ele nos ama, porque Ele é gracioso, e nós trazemos ofertas ou levamos ofertas a Deus, não para merecer algo de Deus, mas sim para responder ao seu amor. E é maravilhoso quando a gente vê o povo de Deus trazendo ofertas,
para o trabalho do reino de Deus, mas também para ajudar aquele que tem mais necessidade. E com alegria vemos neste tempo de pandemia, quando muitos perdem seus trabalhos, outros irmãos privilegiados trazem ofertas para repartir com aqueles que estão em maiores dificuldades. Essa é a atitude daqueles que foram chamados para dentro do reino de Deus. Trabalhar no reino de Deus, servir no reino de Deus, não se refere apenas àqueles trabalhos que nós fazemos diretamente dentro da igreja em torno do culto. Às vezes a gente tem essa visão errada de que trabalho ou serviço a Deus é o que está ligado com o culto público no templo. Não, pelo contrário. O servir no reino de Deus acontece lá onde Deus nos colocou. Quer seja no nosso lar, quer seja no nosso trabalho, no nosso ofício, na nossa vocação. Lá nós estamos a serviço do reino de Deus. Lá nós somos os trabalhadores na vinha. E também compreender isto é importante para trabalharmos com amor e alegria lá onde Deus nos colocou. E eu quero concluir com uma afirmação do apóstolo Paulo. É de Filipenses capítulo 1. O apóstolo Paulo, diante das dificuldades e das lutas da vida, ele disse assim: para mim, morrer é lucro. Se Deus me levasse, me chamasse agora para a glória eterna, eu estaria no lucro. No entanto, ele disse, por causa de vocês, me é necessário permanecer aqui. Essa é a visão do cristão. Por que eu estou no mundo? Por que eu estou aqui como filho de Deus? É para servir, é para trabalhar. Eu já faço parte do reino de Deus, mas tenho aqui o privilégio de continuar servindo. Se Deus lhe deixa aqui neste mundo, é para que você continue trabalhando e servindo na sua vinha, no seu reino, trabalhando lá onde Ele te colocou. Que você possa continuar fazendo isto com alegria e com gratidão a Deus. Amém. Um dos hinos que nós normalmente cantamos durante o recolhimento de ofertas nos cultos públicos é o hino de número 210 do Inário Luterano. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor. E na terceira estrofe, o hino diz assim: trazei aos seus altares dos frutos que Ele deu. Então vejam, o hino exatamente nos mostra que esse é o princípio que norteia a ação dos filhos de Deus. Eles trazem ofertas a Deus daquilo que Deus lhes deu, porque Deus é generoso. É claro que também é verdade, a Bíblia Sagrada lembra que Deus tem prazer em abençoar aqueles seus filhos e filhas que são fiéis em sua vida, que são fiéis também em lhe trazer ofertas, agora não como pagamento pelo que eles fizeram, mas resultado do amor e da graça de Deus. Então agora convido você para juntos cantarmos o hino Cantai Alegremente, e ele será cantado a partir de um momento de culto do ano passado que foi gravado aqui em nosso templo. Cantemos.
Falar com Deus também é privilégio daqueles que foram chamados por Deus. Conversar com o dono da vinha sobre a nossa vida e o nosso trabalho é bênção, é graça, é privilégio. Vamos usar também neste momento deste privilégio e orar. Bom Deus, muito obrigado porque Tu nos buscaste, nos chamaste para dentro do Teu reino e nos deste este privilégio de podermos trabalhar e servir. Para nós era totalmente impossível entrar no Teu reino, mas por causa do trabalho de Jesus, que pagou pelos nossos pecados, Tu tornaste isso possível. Lembra-nos dia a dia do Teu grande amor e que o nosso trabalhar e servir não seja com o propósito de querer merecer algo de Ti, mas que sempre seja uma alegre resposta ao Teu grande amor. Que lá onde Tu nos colocaste, sejamos trabalhadores na Tua vinha. Que em nossos lares e em nossos diferentes ofícios, trabalhemos com alegria, lembrando sempre que Tu nos contrataste e nos convidaste. E que tenhamos sempre em mente que, servindo em nossos diferentes ofícios, estamos servindo a Ti, Senhor. Gracioso Deus, concede-nos também a alegria de trabalhar na Tua igreja, naqueles trabalhos específicos da Tua igreja, na forma de culto, de ofertas, de testemunho, de amor ao próximo, de programas de evangelização e assim por diante. E que assim trabalhemos, novamente peço, não com o propósito de querer merecer algo, mas sempre conscientes de que recebemos de tudo de Ti. O que somos e temos vem de Ti, Senhor. Pedimos também, continua a abençoar nossos trabalhos, nossos ofícios. Dá oportunidade de trabalho a quem não tem. Continua especialmente a abençoar e guardar os trabalhadores na área da saúde neste tempo de pandemia. E une a todos nós, Senhor, num só propósito, como trabalhadores no Teu reino. Também Te rogamos, bondoso Deus, olha com misericórdia para os enfermos de nossa comunidade, mas também os enfermos de modo geral, especialmente os que sofrem em hospitais por causa da pandemia. Tem misericórdia, Senhor. Olha também com bondade para os idosos, para as criancinhas. Olha com bondade para os lares, para as famílias. Olha com bondade e misericórdia para a nossa pátria neste mês em que ela celebra a sua independência. E olha com misericórdia para o nosso estado do Rio Grande do Sul, que também neste dia 20 de setembro lembra o seu dia. Ó Senhor Deus, continua a abençoar também o nosso estado do Rio Grande do Sul, nossa cidade de Porto Alegre e a cidade de cada um que participa deste momento de culto. Ó Senhor, continua a olhar com bondade para as escolas que estão tentando retomar suas atividades. Olha com compaixão para o nosso Colégio Concórdia, olha também com compaixão para a Universidade Luterana do Brasil e para o nosso Seminário Concórdia. Senhor Deus, dá-nos alegria em sermos trabalhadores no Teu reino. Por Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém.
Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Irmãs e irmãos, mais uma vez, a minha saudação e o meu abraço a todos vocês que participaram deste culto. O convite é para que no próximo domingo, neste mesmo horário, às 10 da manhã, pelos canais do YouTube e do Facebook da Comunidade Evangélica Luterana Cristo de Porto Alegre, possamos estar juntos para mais um momento de culto. Pela graça de Deus, nós também estamos celebrando cultos presenciais aqui neste templo. Anunciamos os horários aos domingos às 10 horas, aos domingos às 19 horas e também nas segundas-feiras às 20 horas. Pedimos especialmente aos nossos irmãos e irmãs aqui de Porto Alegre que querem participar, Porto Alegre e arredores, é claro, que querem participar do culto aqui, que procurem se inscrever com antecedência, pelo menos até sábado ao meio-dia, para a melhor organização e a participação de todos. Um abençoado domingo, que o bom Deus continue olhando com favor para sua vida, sua família. Bom domingo e abençoada semana.